Tem pessoas que não podem estar, como outros não vão estar em outro momento, e a gente vai dar continuidade falando sobre isso. Então, eu estava falando sobre criação de laços, e foi uma coisa assim muito interessante que eu vi, porque é o que é desenvolvido, é uma característica humana, a criação de laços. E eu achei aquilo tão fundamental, não só para a questão empresarial, uma questão familiar, uma questão de cooperativas, associações, mas acontece também na igreja. A igreja, a gente tem um período de socialização. A gente, às vezes, olha, a pessoa ela tem que se encontrar com Deus, Deus se revela a ela, mas tem um processo também de cuidado, de relacionamento, desse crescimento. Um novo convertido, a gente, por ele já, agora ele se converteu, ele está na igreja, agora ele vai caminhar. Sim, mas uma criança não caminha sozinho, né? Uma criança precisa de um tempo de cuidado, de orientação. Aí a gente entra na igreja e a gente tem uma linguagem que é diferente. Tem uma linguagem que coisa que a gente nem entende. Tem o crentez que a gente tem que aprender, né? E tudo isso é uma socialização. E quando a gente também vai se relacionar com pessoas, a gente tem esse processo. Geralmente dizem que empresas, em torno de 60% de pessoas que entram numa empresa entram por causa do currículo. E mais de 90% sai por causa de relacionamentos. Então a pessoa entra porque ela tem uma capacitação, uma competência muito grande em algo. E ela sai porque ela não consegue lidar com pessoas em todas as áreas. E a gente aqui, quando a gente fala desse treinamento, a gente na realidade está se adequando, se alinhando para poder lidar com pessoas, perceber e valorizar pessoas, que é o que Deus faz. Deus valoriza pessoas. Para Ele não é a coisa, mas é gente. E é isso que a gente, então, quando vai evangelizar, a gente fez uma pesquisa aqui, e na pesquisa alguém respondeu assim, eu perguntando se ele acha que ele tinha capacitação para liderança. Aí ele respondeu assim, eu nunca fiz um curso, não me sinto capacitado, eu só sei amar as pessoas. Eu falei assim, caramba! Na realidade, ela acertou de cheio, porque liderar é amar pessoas. Né? Se a gente não consegue enxergar isso, a gente se perdeu, porque não é liderança pela liderança. A igreja não é igreja pelo templo, a igreja é por causa das pessoas. E é isso que a gente então está tentando alinhar para poder apontar. A gente está falando de evangelização, de alcançar pessoas nos lares. Passei por um momento na minha conversão, que é um momento, eu não sei se vocês também passaram, pelo menos eu fiz a interpretação na minha vida. Tem uma parte que Jesus cura um cego, que ele passa lodo. Aí Jesus pergunta assim, você está enxergando? Ele falou, sim, eu estou vendo as pessoas como árvores. Aí Jesus faz lodo de novo e passa. Eu falo ali que o milagre no início parece que não foi completo. Por quê? Porque ele estava vendo as pessoas como coisas e não como gente. E na realidade, na nossa conversão, às vezes a gente tem um encontro tão profundo com Deus e que é algo tão extraordinário que a gente diz assim, agora eu sou o santo que Deus escolheu e o resto é tudo ímpio e pecador. Aí a gente chega em casa e começa a julgar todo mundo. Você não é assim, você tem que aceitar Jesus. E no final a gente quer fazer que a pessoa se torne cristã à força dentro de um legalismo. Aí Jesus tem que vir, faz lodo de novo e passa, e a gente começa a enxergar as pessoas como pessoas. Eles não são aqueles ímpios, são pessoas que precisam, como nós, da graça de Deus. Então, eu falo que é um processo. Então, no meu primeiro momento, foi um momento que eu me tornei muito legalista. Eu sou salvo e o resto é tudo ímpio. Aí depois eu enxerguei, eu falei assim, nós estamos tudo na mesma condição. A diferença é que eu me arrependo dos meus pecados e outros não se arrependeram ainda. Porque pecador, a gente tudo lascado, só Jesus. Então, como criar laços? E nessa pesquisa que eu fiz, ele apontou alguns pontos para que a gente criasse laços. Mas eu queria mostrar o primeiro exemplo dessa criação de laços, que é o exemplo de Jesus.
Jesus, ele usa as parábolas para poder criar laços e empatia nas pessoas. Mateus capítulo 13, verso 3, lê aí, Mona. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E tem várias parábolas na Bíblia. O que é uma parábola? É uma história curta, né, geralmente que Jesus faz, de comparação baseada em fatos cotidianos. Então, ele usava isso para facilitar as pessoas, o entendimento. Uma região agrícola, aí Jesus está dizendo, o semeador saiu para semear. Todo mundo entende o que ele está fazendo. Jesus está o quê? Facilitando a comunicação. Ele está usando uma circunstância simples para poder facilitar, para levar o entendimento. Então Jesus, ele usava isso para criar laços, para criar vínculos. Né? Então quando a gente começa a conversar um com o outro, a gente pode descobrir coisas que criam vínculos. A gente também pode descobrir coisas que afastam. E você pode potencializar o que rompe, ou você pode criar os laços, as coisas que são mais próximas entre as pessoas. E é uma escolha. E Jesus escolhia o que lhe aproximava. Quando Jesus chega no tanque, ali com a mulher samaritana, havia uma dificuldade entre os samaritanos, né, e os judeus. É uma história longa, né, que começa lá em Neemias. Depois a tomada do reino do norte com os assírios. Então tem toda uma história. Então na realidade os samaritanos não eram israelitas. O pessoal da cidade geralmente era levado para uma outra cidade e trazia aquele povo para cá. Era uma maneira dos assírios diminuírem a cultura, anularem a questão política, a maneira deles romperem o laço das pessoas com aquelas pessoas que estavam ali. Então o rompimento de laços era justamente uma maneira de governar sem ficar tendo levantes. Então eles mudavam isso. Então na realidade não eram israelitas, não tinham a história. Então não tinha laços. Mas Jesus, o que ele faz? Ele começa a trazer algo que era comum. Ele está dizendo, a gente está aqui, poderia me dar um pouco de água? Como você, um judeu, me pede água. Ele vai naquilo que é comum, todo mundo tem sede. Então eu estou com sede. Entende que ele vai naquilo que é comum, ele está criando um laço. Então quando a gente está falando de evangelização, a gente vai chegar na casa de uma pessoa, ou até na nossa casa, as pessoas que vão vir, a gente tem que buscar criar os laços, e não aquilo que diverge, mas sim aquilo que converge, porque o nosso objetivo é alcançar a pessoa. Estou dizendo que você tem que ser falso, não é isso, né? Eu tenho que fingir aqui. Não, na realidade, isso não ressalta, isso não é o melhor para essa comunhão. Não é assim que a gente faz. A gente vai tomar um café, mas a gente não ficou ressaltando o que é divergente, mas ressaltar o que é comum. Mas tem pessoas que às vezes gostam do divergente, né? Vamos seguir isso aqui e tal. Eu, quando era mais jovem, eu gostava. O debate era bom demais. Depois você vai falando, cara, isso não cria. Às vezes você traz tanta coisa ruim. Então, Jesus fazia isso. Ele buscava aquilo que criava laços. O segundo ponto aqui fala sobre confiança. Eu achei tão interessante como que eles apontam para aquilo que é bíblico, como a Bíblia, na realidade, rege todas as coisas. Mateus capítulo 7, verso 29, quem pode ler? Porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. O que é alguém... como que a gente gera confiança numa outra pessoa? Como esse atributo, ele cresce? Como essa característica se desenvolve? A credibilidade, você gerar algo que traz credibilidade a respeito de alguém, de alguma situação. Quando nós fazemos algumas coisas, elas geram confiança. Quando a gente está falando de confiança aqui, a gente vai entrar na casa de uma pessoa. A gente precisa passar essa credibilidade. Se a gente falou assim, olha, nossa programação ela tem no máximo 1 hora,
Eu sei que às vezes você vai ficar à vontade de passar do horário, mas em 1 hora a gente tem que terminar. Por quê? Porque a gente não está olhando só aquele dia, a gente está olhando outros dias, a gente está olhando o futuro. Porque pode ser que naquele momento essa pessoa, na realidade, ela não corresponda da maneira que a gente quer, mas a gente vai ter portas abertas para outro momento. Então a confiança é interessante isso, como funciona. Pastor Gerson tem o mesmo costume que eu sempre tive esse costume. Alguém vira e fala assim: pastor, preciso de oração. Eu falei: vamos orar agora. Eu já oro, tem gente que me pede oração no WhatsApp, eu faço a oração na hora e mando. Porque assim, não, eu vou orar por você. Aí passa o tempo, a gente se envolve com tanta coisa, a outra pessoa pede outra coisa, no final a gente não ora. E o pior não é isso, é quando o irmão encontra: pastor, você orou por mim? Aí tu ainda fica assim: vou mentir? E tem gente que mente. Não, então eu faço e resolvo na hora, é uma questão de ética. Se falar que vai orar, faça. Então a gente está criando laços com as pessoas através da confiança, da credibilidade. É cumprir o que a gente falou, fazer que aquilo gere no coração da pessoa. Eu posso confiar nessa pessoa, ela está fazendo o que falou que ia fazer. O outro aspecto é a respeito da cooperação. Como os laços são construídos? Pela confiança, quando é gerado confiança, mas também quando há uma cooperação. Atos capítulo 2, verso 44. Lê aí, Wagner. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que interessante. Eles creram em Deus e viviam juntos, e por estarem juntos, eles cooperavam, eles tinham as coisas em comum. E por haver as coisas em comum, isso criou laços. Então a cooperação trouxe laços nessa área das pessoas. Elas cresceram nisso. Então a atitude de colaborar, ser solidário, né? Isso na realidade traz um vínculo. Então, se a pessoa conseguir perceber que a sua entrega, você não está lá para tirar dela, mas você está para cooperar. Nós fomos lá para abençoar um lar. Nós fomos lá para abençoar pessoas. Nós estamos ali para dar de nós o que há de melhor no cristianismo para uma pessoa. É a cooperação. Então, automaticamente, a nossa mente, ela funciona para criar laços, para se abrir. É tão interessante quando a gente vê alguém que quer nos ajudar. Como a gente se abre, né? Como a gente desarma, né? Desce as armas, né? A gente se coloca vulnerável quando a gente vê que tem pessoas para nos ajudar. E as pessoas também são assim. Eu não sei se você já encontrou pessoas assim na rua, que ela está precisando de uma ajuda, e quando você chega, ela se sente ali tão apoiada. Pode ser uma coisa muito simples, mas você consegue dar isso para uma pessoa. Então é essa prestação de auxílio para um fim comum. A igreja vivia isso. Quando a gente consegue encontrar pessoas assim, as pessoas são impactadas. É o que Jesus fazia. O olhar, a maneira dele lidar com as pessoas, isso as pessoas se sentiam engrandecidas. O olhar trazia a atenção de Jesus para aquela pessoa e ela se sentia melhor. E é assim que a gente quer fazer, né? Quando eu coopero com uma pessoa em situação que ela está necessitando, eu estou criando laços. A gente pode fazer isso quando a gente resolve problemas ao invés de aumentá-los. Quando a gente está num grupo e alguma situação aparece, você já traz uma solução, ao invés de ficar ali discutindo e aumentando mais o problema. Isso acontece em família, isso acontece em tantas áreas. É tão interessante como isso traz uma questão de criação de laços entre pessoas. Eu me lembro de uma história, eu li num livro já muitos anos atrás, né, que diz que Abraham Lincoln estava para atravessar um rio de cavalo, então não era um rio tão profundo, e tinha uma senhora que estava querendo atravessar. E ela não sabia quem pedia, e ela foi lá e pediu para ele uma carona no cavalo para atravessar o rio. Ele pegou, ajudou, atravessou o rio. Quando chegou do outro lado, ele perguntou assim: mas por que você me pediu? Tinha tantas outras pessoas. Ela falou assim: porque havia o sim no teu olhar. O teu olhar já era um olhar aberto, havia já o sim no teu olhar. E já viu como que acontece na igreja?
quando alguém vem, que você já olha para a pessoa e ela já percebe que está aberta, ela vem te cumprimentar, porque ela percebeu no teu olhar essa abertura, essa maneira de você lidar, de aceitá-la. É o que a gente quer fazer. A gente quer chegar no lar, pode ser que você não vai conseguir se expressar da maneira que você vai querer, deseja. Porque às vezes a gente está no lugar, vai gaguejar, porque a primeira vez que a gente está falando, a gente não sabe algumas coisas. Mas se a tua atitude for boa, positiva, se houver o sim no teu olhar, isso já vai chegar lá impactando pessoas. Quando o nosso coração recebe pessoas, cooperar, ajudar pessoas, como isso é significante, né? Tinha um evangelismo na rua que era do abraço. Vocês chegaram a ver isso? Quer um abraço? E eu me lembro de pessoas que vão ser abraçadas e já vão chorando. A frase é, quer um abraço? Então a pessoa, só em ler aquilo, ela diz assim, cara, tem alguém que quer me abraçar. Aquilo já impactava corações. Aprendizado mútuo. A gente está ali para falar da lição que a gente vai ter, mas a gente pode aprender com tudo. Eu falo que toda mensagem, todo mundo que prega, eu sempre aprendo alguma coisa. A gente vai fazer um aconselhamento, né? A gente acha que, não, você que domina tudo e vai chegar lá e vai ensinar para a pessoa. Como eu aprendo em aconselhamento, como aquela conversa ali me constrói, como aquilo ali é gratificante para mim, né? Como eu aprendo numa conversa de gabinete, onde a pessoa está... Por isso a Bíblia fala muito de mutualidade. É mútuo. Ninguém apenas dá de si, a gente recebe também. Então, quando a gente fala de aprendizado, a gente está falando justamente disso, onde você dá e recebe. Então, a gente vai numa casa de alguém, a gente vai compartilhar o que a gente tem, mas a gente vai receber também. E estar com esse coração receptivo é bom, porque a pessoa se sentirá útil, partilhando de algo. Olha, eu tenho algo aqui. A gente fala muito do compartilhar no pequeno grupo. Quando a gente tem o pequeno grupo não é uma pregação. Geralmente a gente inicia falando e depois tem um compartilhar. Como tem pessoas que saem, cara, eu falei algo que foi bacana, que foi legal. Então isso é muito bom, é um aprendizado mútuo. Atos capítulo 2, verso 42, quem pode ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Eu usei esse texto e falei que a comunhão é o resultado do ensino de Jesus, né? Então a gente sabe que é esse o caminho. Então o aprendizado juntos cria laços. Se a gente chega lá com o nosso coração aberto e uma pessoa que compartilha algo, faz um comentário, a gente consegue ver que aquilo trouxe algo para mim, a pessoa também vai criando laços, vai se abrindo para a gente poder compartilhar mais coisas. Esse dia eu fiz um vídeo falando um pouco sobre da questão da igreja, né? Que a gente olha as pessoas aqui na igreja e às vezes a gente cria uma imagem mental da pessoa, mas a gente não conhece a pessoa. A gente olha as pessoas e diz assim, olha aquele fulano, ele é muito sério. E às vezes ele está triste, a gente não sabe. A gente criou uma imagem mental de alguém e a gente, na verdade, não conhece a pessoa. A gente conhece a projeção que a gente fez da pessoa. E um dia que a gente para conversar, a gente vê a riqueza que aquela pessoa tem, as dores que ela tem, os sofrimentos, o que a gente pode colaborar, o que ela pode colaborar conosco. Isso é o aprendizado. A gente pode olhar caminhos que a pessoa seguiu e que trouxe a ela um momento de dor, mas também como ela conseguiu ultrapassar momentos de dor e que às vezes a gente vai precisar. Então a gente vai precisar dessa troca. Se entregar e receber também. E isso cria, na verdade, laços. Há valores que são compartilhados. A nossa ideia é compartilhar valores. Mas não adianta a gente chegar lá como detentor de tudo. Porque tem pessoas que vão ter coisas para nos ensinar. Não adianta achar que a gente é detentor de tudo. Eu posso dar opinião em muita coisa, mas tem coisas que eu sei mais do que de outros, né? E assim é a vida. Então é interessante como esse aprendizado mútuo faz a gente crescer. É chegar lá aberto. E se a pessoa conseguir entender que ela está também aprendendo e fazendo que você aprenda ali, isso traz laços. A gente vai estar ganhando coração.
O outro aspecto é reciprocidade, né? Ou as trocas mútuas, que tem muito a ver com isso que a Verlane falou. Da gente estar podendo trocar, mas na realidade a gente tem que saber também receber essa informação negativa, pode ser um ponto em comum. Você pode falar assim, cara, eu também passei por isso. Momento difícil. Mas olha, quando Cristo entrou na minha vida, Ele transformou meu relacionamento, meu casamento. Quando eu fui salvo em Cristo, as coisas mudaram. Então, aquele ponto em comum não é um ponto comum para a gente afundar na desgraça. É para poder trazer para cima. É uma troca, mas para trazer para algo melhor. Um testemunho, exatamente. Olha, eu passei por mesma coisa que você, mas olha, em Cristo eu resolvi assim, 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 exatamente, perfeito. Se você ainda não passou, você só diz assim, olha, eu sei como é que é, Deus está no controle e Ele vai te fazer passar por isso. Vamos orar. Mas não potencialize o seu problema, né? Porque somos intencionais. Quando a gente fala de reciprocidade, né, da troca, é muito interessante, né? Não sei se você já passou isso. Tá lá no seu trabalho, tá sentado na sua mesa, aí passa um amigo de trabalho, dá uma balinha. A ideia, um dia que a gente tá com a bala na mão sobrando, qual é a nossa primeira atitude a fazer? Aí ir lá e dar uma balinha também, né? É uma troca. Então, quando a gente vai aberto para liberar bênçãos sobre a vida de pessoas, na realidade também algo que vem sobre nós. Então, a gente tem que ir com esse coração, disponível, recíproco, de dar, de receber. Tanto que era uma coisa bem interessante, a gente falava que não precisava de lanche, né? Mas tinha pessoas que elas falavam, nossa, vocês trouxeram algo tão bom para minha família. Aí no final era bolo, café e tal. E a gente com esforço, né, para sair correndo. Eu fiz a minha casa de paz. Gente, era tanto bolo. E eu não aguentava comer tanto bolo. E ela ficava, não, come bolo, come bolo. Por a gente estar lá, ela queria o quê? Retribuir. Ela queria sempre fazer algo para retribuir. História, não sei se você já ouviu, Charles Plumb. Na Guerra do Vietnã, ele era piloto de avião e dentro de uma missão que ele foi, o avião dele foi atingido e ele, então, acionou paraquedas, desceu, foi capturado, ele ficou uns 4 ou 5 anos como prisioneiro de guerra. Depois, aconteceu lá, ele voltou, acabou a guerra, aí teve os acertos, eles devolveram qual o nome? Prisioneiros de guerra, e ele começou a contar nos Estados Unidos a respeito de como foi o período dele e tal lá. E um dia uma pessoa chegou para ele e falou assim, você é fulano de tal? Ele sou. Ele falou assim, eu era um dos caras lá no porta-aviões. Ele, mas de que área? Ele falou assim, eu era a pessoa que dobrava o teu paraquedas. Né? Ele era apenas o cara que dobrava o paraquedas dos pilotos, né? Porque toda vez tinha que abrir e dobrar de novo. E ele começou a imaginar, cara, eu só estou aqui porque tem alguém que dobrou meus paraquedas e ele dobrou direito, por isso que eu estou vivo. Né? E é interessante, a reciprocidade é justamente isso, a gente perceber que ainda que a pessoa pode não querer compartilhar de tudo que ela tem, o simples que ela pode nos alcançar e a gente receber aquilo, como o teu lado também, né? Porque às vezes a gente acha que diz assim, eu vou lá, eu não sei falar como o pastor Gerson, eu não sou psicóloga como a pastora Raquel, né? Só que você tem algo de Deus para liberar sobre a vida de alguém, simples, mas que Deus vai fazer, não é você que tem que potencializar isso. Nossas sementes na mão de Deus são poderosas demais, porque Ele que maximiza, Ele que potencializa. Então é a reciprocidade, a troca mútua. A outra questão é a questão do tempo. Como que cria laços? Com tempo. Às vezes a gente não vai criar laços na primeira ida. Às vezes você vai falar, poxa, eu vim a primeira vez aqui, ficou meio frio, mas a troca é com o tempo. Como que se cria os laços? É pela intensidade de tempo. Os dias, os meses, quando você vai estando junto, vai criando os laços. E a ideia é basicamente essa. O primeiro encontro nosso, que é da família, é em torno de 7 semanas. Depois, em julho, quando vem dos amigos, são 4 semanas. Então, você estando junto, vai criando laços. A minha sogra faz amigas nas filas. Elas se conhecem e elas vão para a fila. E toda semana, por estar na fila, elas se tornam amigas.
Por quê? Porque o tempo de estar junto. Não sei se você já teve assim na situação. Você pega o ônibus num local e sempre naquele local de ônibus tá sempre as mesmas pessoas. No final tu não conhece, mas vai criando uma empatia. E se um dia uma pessoa esqueceu a passagem, por você estar ali, pode ser que nem se converse, mas todo dia se vê no ponto de ônibus, não, pode deixar que eu pago da passagem. Porque, olha, a proximidade, por estarem caminhando na mesma coisa e por estarem repetindo aquilo frequentemente, cria um laço. A nossa mente estabelece laços. Eu vi esses dias uma série que foi muito interessante isso. É de uma menina que tinha 15 anos, a mãe morreu no parto, o pai não ficou com ela, doou, um casal pegou essa menina para criar, né? Só que eles pegaram, quando o pai deu, sem fazer a documentação normal. Então, quando dava uma zebra, né, os pais fugiam, mudavam de cidade, aconteceu alguma coisa lá neles, podem descobrir a filha, aí eles saíam. Até que aconteceu que pegaram e descobriram o direito sobre a menina é do pai. Então chamaram o pai para ver o que o pai ia fazer. O pai podia fazer um documento e legalizar aquilo. Só que o pai, um lascado, né, já queria usar aquilo para ganhar dinheiro em cima do casal, até que foi convencido. Mas no final, a ideia básica era, aquela menina não reconhecia o pai biológico como pai. Ela não conseguia ver, porque não tinha significado. Os pais dela eram os dois que criaram. Então a gente tem que às vezes perceber como essa criação de vínculos ocorre, né? Essa afinidade, esse tempo, a gente vai então tendo esses laços criados. Quem trabalha em empresa acontece isso, né? Uma pessoa que vai uma vez, aí ele vai outra, no final já está tomando café com a gente, porque ele vai criando vínculos. Um empresário, ele quer criar os vínculos com alguém que compra dele, né? Um vendedor quer criar vínculos com a pessoa. Então tem uma maneira da gente criar esses vínculos. E o tempo, a quantidade de vezes que essa pessoa está diante do outro é uma maneira de criar vínculos. O outro aspecto é a intensidade emocional. O que é intensidade emocional? É uma graduação elevada de emoções quando acontece algo. Então, a intensidade emocional cria-se muitos vínculos. Eu tenho uma menina que eu cuidei dela, acompanhei, ela estava grávida de gêmeos. Nasceram prematuros, né? Cabia na palma de uma mão. Então ela ficou no hospital, sei lá, uns 6 meses. E ela no hospital, ela foi criando vínculos com aquelas mães. Depois ela entrou para uma associação de mães de prematuros. Porque a intensidade emocional que ela passou criou vínculos com as outras pessoas que sofreram como ela sofreu. Então é o grande desafio. Então a gente vai ter pessoas que vão passar pelas mesmas dores. Que a gente vai ouvir a pessoa falando da dor, só que a gente não vai afundar mais na dor. A ideia é a gente passar por isso e levar a pessoa a alcançar o refrigério em Cristo. E nós podemos, né? A gente leu aqui em Mateus capítulo 9, dizendo que existem pessoas sofrendo porque não tinham, exaustas, porque não tinham pastores. A gente vai fazer o papel de cuidado. A gente vai exercer esse papel de pastoreio. Eu acredito que antes da gente ter muitos pastores com títulos pastorais, a gente precisa ter uma comunidade pastoral, onde todos nós assumimos o papel de cuidar de pessoas. Porque eu não vou conseguir cuidar de todo mundo, o pastor Tiago não, o pastor Gerson, as pastoras, não vamos conseguir. Mas se a gente tiver uma comunidade que ama pessoas e cuida de pessoas, a gente vai conseguir alcançar as pessoas e cuidar dessas pessoas com esse amor. Porque tem pessoas que sofrem. A gente olha a pessoa e não sabe o quanto ela sofreu. A gente só tem uma perspectiva de quem é, ou de como a pessoa está. Mas quando a gente conhece, realmente a gente vê as dores. E você tem uma unção de Deus para levar cura. Evangelizar para mim é levar cura. Evangelizar é levar cura para a alma. Às vezes a gente, como é evangelizar? Para mim, evangelizar é levar cura, né, para as pessoas que estão com dores na sua alma. Porque o vínculo foi por causa das dores em comum. Então,
Por que que você sofreu? Por que que você sofre? Aonde Deus, ou para quem Deus quer levar a cura que Ele já ministrou sobre a tua vida? Será que a gente sofreu só por sofrer? Deus é mau e quer que a gente sofra para que a gente afunde no nosso sofrimento? Ou isso pode ser, na realidade, uma cura sobre outras pessoas? Os anjos queriam levar o conhecimento de Deus, mas Deus escolheu que sejamos nós. Por quê? Porque nós podemos nos identificarmos com pessoas que também sofrem. Ah, mas eu nunca tive o sofrimento que ela teve, mas você teve outros. E outros sofrimentos a gente consegue perceber como o nosso coração chora. E você, então, sofreu e foi curado por Deus para que agora você seja um instrumento de cura sobre pessoas que choram. E esse é o grande caminho, né, que Jesus escolheu. Como cria-se vínculos, né? Valores vivenciados e partilhados. Já falei sobre isso, mas eu estou só apontando aqui. E uma história bíblica é sobre a sunamita e Eliseu, quando ele queria dar um presente para ela, falou assim: o que ela não tem? Um filho. Ah, então vamos lá, vamos abençoá-la, ela vai ter um filho. Aí ele tem um filho e depois o filho morre. Aí ela vai procurar quem? Eliseu. Por quê? Porque eles tiveram laços vinculados no surgimento do filho. Porque profetizou, é óbvio, né? Então ele profetizou. São valores que eles tinham em comum e ela vai buscar nessa pessoa esses valores. É o que a gente vai fazer, compartilhar os nossos valores. E o que a gente vai ver lá na casa da pessoa? Como que a gente vai oferecer? Vamos ver os valores que são comuns, porque vai ter coisa que diverge. Mas a gente vai criar o valor em comum e não aquilo que é divergente. É um grande caminho que a gente tem que seguir, né? Porque senão a gente vai sair de lá debaixo de confusão. Já se aconselhou com gente que às vezes está sofrendo, sofreu no casamento, foi abandonado? Aí quando você diz assim, cara, eu tô passando um momento difícil no meu casamento, larga logo, eu fiz isso, foi muito bom, entendeu? Por quê? Porque ele está com dificuldade. Então ele precisa de ajuda. Então tem coisas que a gente tem que procurar um outro tipo de ajuda. Por quê? Porque os valores podem ser vivenciados em comum, mas vamos procurar aquele que converge para aquilo que Cristo nos ensina. Regularidade e frequência. Eu já falei sobre tempo, mas se relaciona nesse aspecto porque assiduidade é o contato frequente entre pessoas. Então essa frequência, esse contato, ele é importante para criar laços, né? Mas também retira o pé da casa do teu irmão para que ele não se enfade de você, diz Provérbios. Eu tenho um pastor conhecido que ele diz assim, rapaz, tem visita que é bom até terceiro dia, porque no quarto já começa a feder. Olha, não, já são 4 dias, já tá fedendo, entendeu? Então tem coisa que a gente tem que saber o limite. Por isso que a gente estabelece um horário, 1 hora. É melhor a pessoa ficar com saudade de você e de falar assim, cara, não aguento mais fulano aqui em casa. Ele vem, ele vai falando, ele não para de falar. É saber que você tem que ter o time para você falar. Porque senão você vai numa regularidade, uma frequência tão forte, às vezes cadência é melhor do que velocidade. O Ronaldinho, foi acho que em 2002, ele estava na Inter, né? E tinha um monte de pneu descendo ladeira abaixo, quicando assim, blá, 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 blá. Aí no final ele aparece. Ele fala assim, velocidade não é tudo sem controle. E é mais ou menos isso que a gente precisa colocar, saber da cadência, de como a gente vai estar na casa das pessoas. A gente está lá para compartilhar, é uma troca recíproca. Ainda que você tenha primazia, porque você que vai ministrar. Mas é saber dar o tempo para a pessoa compartilhar algo, para ela se abrir, para ver se ela está entendendo. Às vezes você vai ter que perguntar, tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Minha sogra, voltando para a sogra. Ela tem essa questão de cadência, ela quer contar toda a história de uma vez só. E ela... Então ela tem esse negócio, né? Então, como não tem regularidade no encontro, quando ela pega, ela quer falar tudo. Minha sogra tem essa coisa. E a gente está na casa de uma pessoa. Então a gente tem que ter essa percepção, esperar, dar esse tempo, partilhar, abrir, né, para que a gente não se torne inconveniente. Vamos lá.
João capítulo 18, verso 10 diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Similaridades. Por exemplo, eu me identifico com Pedro. Eu seria um que cortaria a orelha de Malco. Entendeu? Porque às vezes eu sou meio impulsivo. E às vezes a gente vai estar no lugar que a gente vai ter pontos similares com a pessoa. E a outros, às vezes, vai divergir. Mas a gente precisa entender e usar isso de forma positiva. Eu sei que a gente está repetindo muito isso, mas é importante para que você possa pegar o que a gente chamaria aí de gancho, para que você possa apresentar aquilo que é o que a gente quer levar, cura para a pessoa. Então, você se coloca como vulnerável. Acho que o termo bacana aqui é vulnerabilidade. Quando você vai conversar com alguém e a outra pessoa se coloca como vulnerável, você vê que ele tem os mesmos desafios, as mesmas questões, você se abre melhor. Quer dizer, cara, esse cara é igual a mim. Eu me lembro disso. Eu ia direto do trabalho lá para o Morém, e às vezes eu tinha que ir com a roupa. Aí o pessoal falava assim, nossa, ele é igual a gente, usa as mesmas roupas que a gente. Ele falou assim, ele tem coisas que às vezes eu também tenho. Então ele se sente o quê? Confortável. É o que é similar. É quando você se coloca vulnerável para estar perto de pessoas. O JB compartilhou uma mensagem que ele fala sobre, hoje a gente usa muito o termo de pessoas tóxicas, né? Pessoas tóxicas, ele falou assim, tem muitas pessoas tóxicas, mas tem pessoas também que curam. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente enfatiza tanto nas pessoas tóxicas que a gente se esquece de pessoas que quando a gente está próximo, elas trazem cura pra gente, elas nos inspiram, elas alegram o nosso coração, são pessoas que nos trazem esperança. Ela não fica falando muito, mas a maneira que ela expressa traz vida. E é isso que a gente quer ser na vida das pessoas. Então a gente não é super-homem, não somos os melhores crentes do mundo, a gente não ora o dia todo, igual a gente já ouviu pessoas falar, eu oro 24 horas por dia. Porque a gente se torna tão diferente das pessoas que as pessoas não conseguem nem compartilhar com a gente. A gente não tem vulnerabilidade, a gente não tem similaridade. E as pessoas não se sentem confortáveis. A gente vai lá para levar cura naquilo que a pessoa tem dificuldade, como nós também tivemos e precisa vencer. Especificidade. Qualidade ou estado de ser específico. Condição de ser peculiar a um indivíduo ou um grupo de organismos particulares. Aquilo que é específico que a pessoa tem. Como você. Ter filhos ou não ter filhos. A profissão ou uma profissão contrária do que você acredita. Eu estava conversando com o Denilson lá no Confrafest. Eu servi o exército, ele é militar. Então é um ponto convergente. É similar, né? É específico de coisas que a gente gosta. Então a gente precisa olhar para isso. Assim como a irmã que passou por um momento dos filhos prematuros e perder um filho e ela conseguiu se conectar a pessoas que também passaram. É uma coisa específica. Então a gente tem que ser inteligente para usar esse tipo de coisa. Uns 4 anos atrás, eu fui convidado para um churrasco lá em Porto Velho. Eu tinha feito um curso sobre a área de finanças, e foi interessante que a gente sentou, ficamos conversando assim, e no final o cara olhou para mim e falou assim, tu não é pastor não? Por quê? Porque eu conversei com ele sobre visão de futuro, da vida, da questão financeira. A gente conversou sobre tantas coisas, e no final só, que eu peguei e fui falar com eles para a gente fazer uma oração, abençoando a casa, a família, as pessoas que estavam ali. Aí, como eu consegui conversar com ele específico no que ele também tinha feito um curso há pouco tempo, tão específico que cria uma afinidade, um laço. Às vezes a gente quer salgar demais. A gente pega aquela carne e joga tanto sal que não consegue ninguém comer. E o sal é também um tempero para dar sabor, para vivenciar o sabor.
Às vezes, para algumas pessoas, ser crente vai ser a pior coisa do mundo, vai ser chato demais. Porque eles têm a ideia de que ser crente, você não pode ir numa festa de família, que você não pode mais comer. Ao contrário, a gente come mais. Mas a gente não pode fazer um monte de coisa, não pode ir no cinema, não pode mais fazer mais nada, não pode assistir um filme. O pessoal acha que a nossa vida acabou. Acabou, agora vocês são ETs. E não somos, somos gente, né? É por não sabermos ser específico, não conseguimos temperar e a gente começa a colocar que ser crente é uma desgraça, né? E realmente tem coisa que o pessoal coloca que é um grande desafio ser crente. Antigamente, hoje nós temos uma pastora psicóloga. Antigamente a gente não podia falar de psicólogo na igreja. Psicólogo é para doido. Não é isso que o pessoal falava? Psicólogo é para doido. A gente foi aprendendo que não, é ser humano, a gente tem áreas emocionais que precisam ser tratadas, nem tudo é espiritual, a gente começa a lidar e a gente precisa aprender isso.